Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui na CACast, né, e hoje vamos conversar com nossas amigas, professora Vanessa Correia, jornalista, especialista aí na parte de comunicação, e a Carolina Ribeiro, minha amiga também, colega administradora, especialista na área de processos e gestão da qualidade. E que bom ter vocês aqui no nosso estúdio. Sejam bem-vindas. Gente, para mim é um prazer imensurável estar aqui hoje. Estou aqui muito emocionada porque estive no início dessa empresa e a gente vai ter realmente um papo bem descontraído aí. Somos feras aí carimbados da educação profissional, dentre tantas coisas aqui que nós realizamos em Alagoas. E para mim é muita emoção estar aqui no CACast. É muito importante também para mim, né, estar aqui com dois amigos. E mostra a importância do que a gente constrói na vida da gente. Que não é só a carreira, não é só a profissão, né? Tudo isso passa. Mas os laços que a gente constrói, né? Os amigos verdadeiros que a gente faz, se mostra aqui, nesses momentos, né? Então eu fico muito feliz por isso, por estar com vocês. E assim, eu fico muito grato, né? E assim, como o Carol falou, essa questão dos laços, e os laços que a gente mantém também com os nossos alunos, né? Porque assim, a educação profissional a gente transforma vidas, né? Então assim, comecei minha história da docência no ensino fundamental, lecionava matemática aqui no CEPA, né? Aqui em Maceió. Veredei para a faculdade, né? Então aí foi lá que realmente onde a gente aperfeiçoou, né? O nosso trabalho. Também fiz pedagogia, né? Para agregar docência do ensino superior. Mas quando a gente trabalha com adolescente, a gente também transforma vidas, né? E Vanessa que o diga lá no Senac, né, Vanessa? Então, muitos anos de história, né, Vanessa? É verdade, vocês foram meus gerentes lá na instituição e era muita resenha. Os meninos fizeram, assim, grandes transformações. E a gente sempre diz, a sala de aula hoje, desde quando nós entramos na realidade hoje, eu digo que atualmente, as pessoas acham que o ensino tradicional, ele faz transformações mais significativas. Mas a gente sabe que hoje o construtivismo, né, além de estar na moda, logicamente, é uma pedagogia transformadora. E a educação profissional vem justamente nesse processo de transformar vidas. Inclusive, a gente chega hoje num restaurante, numa empresa, e a gente percebe que o gerente, ele foi nosso aluno. Conhece vocês também, foi regido por vocês lá no Senac. Então, a educação não só transforma o aluno, mas também nós como docentes. Com certeza. Agora eu estou tendo a oportunidade de trabalhar de novo com adolescente, lá no estado de Pernambuco, no curso de administração, lá da ET. E como a gente transforma, né? Então, às vezes eu sempre digo, pessoal, não estou trabalhando vocês aqui para a escola, estou trabalhando vocês lá para fora. Então, muitas vezes, quando a gente abre turma lá no Senac, a turma do curso do eixo de gestão e negócio, e eu vi aquele pessoal tímido lá, calado. Eu disse, vocês ainda não tiveram aula da professora Vanessa. Né? E quando a gente chegava depois para fazer algum comentário, dar algum aviso, e a gente percebia como eles ficavam desinibidos, né? Protagonistas, né? E é isso que nos interessa, né? De trabalhar pessoas para que sejam protagonistas. E a Vanessa faz com muita maestria. Parabéns. Vou aproveitar o momento para parabenizar você, minha amiga, por todo esse trabalho que você fez e transformou vidas, gerações, lá no Senac ainda, na faculdade e onde você trabalha, sempre trabalhando no seu instituto também, sempre trabalhando com muita maestria. Parabéns, Vanessa. Isso, gente, nós trabalhamos muito, não só na educação profissional, mas também eu recebi o convite dessa fera aqui, Carolina Ribeiro, que, por onde eu ando, eu sempre digo, né? Existe a Vanessa antes de Marcos e antes da Carol, e depois dessas férias também, que me deram a oportunidade. Que na realidade os meninos iam sair correndo, até abaixo assinado. Tinha, não é? Porque dizia assim, não, ela é muito braba. Mas não é questão de ser braba, é o mercado realmente que exige esse posicionamento. Então, quando a gente entra em sala de aula, se não for para transformar, a gente não entra. E o bom é que eu tive vocês dois quanto gerentes e também tive como profissionais lado a lado em sala de aula. E nós levamos a educação profissional para o ensino superior, gente. E foi um sucesso, graças a Deus. Porque teoria sem prática não existe transformação. Não, Carol? Sim, eu me recordo quantas e quantas vezes, né? O início, quando os alunos conheciam Vanessa, professora, a Vanessa ela é muito brava. Aí eu sempre tinha a mesma palavra, deixa a coisa acontecer, assista às aulas, conheça ela que você vai ver que não é nada disso, é o método dela, né? E depois eles saíam assim, encantados, né? Pelo aprendizado, pelo crescimento. E o mais importante, não só era um crescimento profissional, era um crescimento também
como ser humano. Então, é muito importante ter esse olhar para as pessoas quanto pessoas, como pessoas, com seus acertos, com seus erros, com suas quedas, com seus sucessos, né? Eu acho que o professor tem muito isso, a gente realmente trabalha porque a gente quer ver aquele ser humano evoluir, a gente quer chegar nos locais e encontrá-los, né? Como diretores, como gerentes, empreendedores, Isso. tocando seus próprios negócios. Então, assim, a gente tem realmente esse orgulho. Eu acho que é vocação, né? A gente nasce com isso. Vem uma coisa também que de dentro da gente. Claro que pode ter situações que a gente aprenda, que a vida leve, né, a gente para alguns locais, que realmente também acontece. Faz a gente descobrir que a gente ama aquilo. Mas igual o trabalho que é realizado com educação, a gente não tem, a gente não mede o poder e o impacto que a gente vai ter na vida do outro ser humano. Porque às vezes ele vai chegar ali tímido, ele vai chegar com N situações, vem de uma situação, de uma história de vida também complexa. E de repente a gente estruturar e ajudar a colocar e ver outro rumo, outro caminho, né, Vanessa? É interessante que, com certeza, existem alguns professores que estão nos assistindo. Existe uma diferença entre a formação pedagógica e bacharel. E nós 3 somos bacharéis. Agora sim, o Marcos com pedagogia, a Carol também passou pelo ensino do Senac, a docência que nós fizemos, que é docência profissional. Isso também. E de educação. Participei. Foi quando a gente entendeu, quer dizer, nós tínhamos a vocação e não sabíamos, eu acredito. Porque nós não somos da educação propriamente dita, nós somos agraciados com o convite para educar. A realidade é essa. Né? Eu me lembro quando eu coordenei a FAA, o grande professor Jair Nicásio, a esposa da nossa amiga Elda, e ele falava, né, sempre dizia: Marcos, a docência é uma cachaça que vicia. Cuidado, né? Com moderação. E realmente, interessante é quando a gente visita lugares, né, que nossos ex-alunos, né, estão assumindo função de gerência, função de liderança, uma coordenação, uma supervisão, empreendendo, que é mais importante, né? Então, assim, é impressionante todo esse contexto, né, que a educação consegue fazer, né, transformar. E uma coisa interessante, Vanessa, a questão da comunicação, né? A Carol falou, a pessoa é às vezes inibida, às vezes com problemas, tem um histórico em casa que faz com que ele seja um pouco retraído, às vezes até reprimido, né? E quando a gente consegue dar aquela cutucada de acorde para Jesus, né? Cadê? Se expresse, fale, né? O quanto a gente consegue transformar. Eu lembro que quando eu fiz o curso de oratória, primeira vez que eu fiz com o saudoso professor Cláudio Boga lá em Recife, no IAP, e ele tinha uma estatística que dizia que a oratória, né, o falar em público, era a segunda maior fobia da humanidade, né? Ele dizia que só perdia para medo de altura. Na verdade é medo de cair, né? Medo da altura por si só. Então, e como era difícil, né? Como era complicado. E às vezes, né, aquele aluno que está conosco, ele é o primeiro da família que está cursando o ensino superior. Ele é o primeiro da família que está fazendo um movimento para estudar, para fazer um curso em nível tecnológico, técnico. Então, ele é o primeiro que vai fazer aquele caminho para os que virão. Então, assim, a gente tem esse impacto também de uma mudança de vida pessoal, numa estrutura familiar, onde a gente está ajudando realmente, construindo com ele, dividindo as nossas experiências, preparando uma aula com aquele olhar, né, de professor, de que vai construir, de que ele tem um aprendizado diferente, diferentes maneiras de se aprender também. Então a gente, na verdade, nós somos maestros, onde a gente vai realmente harmonizar as situações para que elas ocorram da melhor forma. E quando a gente vê realmente essa mudança, esse impacto, é transformador e para a gente também. A gente se transforma com os conhecimentos que a gente tem, com a troca que a gente tem em sala de aula com um professor, com outro, né, profissional, mas também com um aluno, o quanto eles nos ensinam. É aquele processo de ensinagem, né? Que a gente... Exatamente, é a questão do ensino-aprendizagem. E quando a gente interfere nessa questão da comunicação, geralmente eu digo, inclusive a gente tem alguns projetos agora, com 2 grandes líderes que vêm aí, que com certeza farão a diferença tanto na saúde quanto na educação. Eles têm esse olhar diferenciado em relação à comunicação.
Qual é o grande gargalo? Não só do serviço público, né, órgãos públicos inerentes à educação, é porque não tem essa disciplina de comunicação e não se prepara esses alunos desde o início. Então, nós observamos que eles chegam até o nível superior sem a perspectiva de arrumar emprego. Porque sequer sabem falar, sequer sabem olhar olho no olho, não sabem produzir um discurso para se defender. O que é que eu digo aos alunos? Ou qualquer pessoa que esteja procurando emprego? O currículo é a parte importante, mas você precisa se vender. Nós somos um produto. Mas como é que eu vou vender se eu não acredito em mim mesma? É o que acontece. Então, nós três juntos, nós conseguimos enxergar isso. Eu, com a minha especialização, no caso, em comunicação, que sou formada na área, obviamente, tem muita gente aí dando curso que não é. Infelizmente, só ler livro e dar curso é muito fácil, mas a transformação, de fato, não faz. E nós três somos esse elo que faz a diferença. E até hoje, os alunos me encontram. Não existia um trio que falava a mesma língua. Enquanto eu apertava e o pessoal queria morrer, o Marcos lá, a coordenação, segura que ela vai abrir aí os seus olhos. E a Carolina do mesmo jeito, né, que a gente chama muito de Carol, que é nossa amiga do coração, que a educação profissional nos apresentou e nós estamos nos fortalecendo até hoje. E como não falar de educação, como não falar em comunicação, que muda vidas realmente. E a gente sabe que tem alunos que dizem isso. Eu tinha um aluno que ela me agraciou com a turma abençoada, uma concluinte, na realidade, do 8º período, e tem um aluno que eu achei interessante. Isso já na faculdade, né? Isso. Que ele fez uma coisa que nunca na minha vida eu tinha visto. Para enfrentar os professores. E ele fez isso na minha aula. Ele andou sobre as cadeiras, imagine. Ele entrou, deu boa noite e andou pelas cadeiras até sentar na última. Aí eu olhei para a cara dele e disse, parabéns. Jesus Cristo andou sobre as águas. Qual o objetivo que você tem de andar sobre as cadeiras? Me diga. Mas ele queria simplesmente chamar a atenção. Agora, chamar a atenção com 26 anos de idade. E hoje ele trabalha numa das melhores empresas como gerente. E a mãe dele foi lá, uma senhorinha. Por isso eu queria conhecer a senhora, porque a senhora foi a única pessoa que disse pro meu filho o que é que ele precisava mudar. Bonito o rapaz, parecia um modelo. Parece, né, porque não tá morto. Parece um modelo, mas não tinha habilidade nem competência. Desconhecia realmente o potencial e o valor que ele tinha. E foi o poder realmente da transformação nesse rapaz, que quando a gente passa nessa determinada empresa, eles chamam, professora, muito obrigada. Obrigado pela Carol primeiro, né, que colocou a senhora na turma, e segundo a senhora, digo não, olha, nós somos a ponte, mas pense na humildade que nós temos, nós três. Nós sabemos que nós temos um objetivo, que é mudar pessoas. Eu acredito que antes de morrer, além de escrever um livro, talvez ter filho, plantar uma árvore, a gente precisa ajudar o outro. E educação profissional, a educação como um todo, quer seja superior em diversas facetas. Se você não tiver o poder de empatia, de você realmente se colocar e ver que aquela pessoa não mudou, porque ainda não chegou um profissional que tivesse paciência, que o visse não só como pessoa, mas como humano. Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que poucas pessoas são humanas. Isso. Agora sim, informar ele que não suba mais em cima das cadeiras, né? Onde ele está trabalhando, né? Já chamou a atenção, pronto, né? Tá bom, tá bom. Mas é muito importante ter esse olhar, né? Às vezes a gente, assim, infelizmente, a sociedade da gente está muito corrompida com essa questão da competitividade, do olhar o outro, muitas vezes, por meu inimigo, por concorrente. Olha como adversário. Olha, né? como adversário. Olha como adversário. Mas, assim, quanta falta desse olhar, de olhar até o outro também, profissional, né, que trabalha com você. Nós somos colegas. Vanessa fala, né, que eu gerenciei, né, tive a coordenação e trabalho com essa parte de gestão. Há muito tempo que eu trabalho com gestão. E não significa dizer que eu cheguei pronta, não. E que no percorrer aí da minha caminhada eu também tive que aprender. Mas quanto também não me faltou? Pessoas olharem para mim com um olhar mais caridoso de entender que eu sou um ser humano. Né? Então, assim, eu senti muita falta disso. Eu acho que é por isso que eu também, né, quis tanto fazer pelos outros. Porque eu não tive muitas vezes quem fizesse por mim, não. Do tipo assim, Carol, fala um pouco mais baixo, parece tão básico. Carol, fala um pouco mais baixo. Parece uma coisa muito básica, mas é muito melhor eu virar, dizer, Carol é uma mal educada, fica falando alto, do que chegar pra Carol, chamar ela num canto, Carol, com jeito, com cuidado, com um olhar de professor. Então, olha a importância de você ter um olhar de professor no seu cargo de gestão, você como professor, você como coordenador, como gerente, de uma forma geral. E falta muito isso nas pessoas quanto profissionais. Ter esse olhar mesmo. Tanto
dar e receber esse feedback, né? Sim. De chegar e dizer, ó, Sim. né? Melhora nisso, né? E corresponder. Teve uma situação bem interessante. Eu só me lembro da Carol no primeiro dia da gente lá na empresa, lá preciso dizer, né? O pessoal que nos conhece lá no Senac, né? A gente fomos aprovados no meio de tantas pessoas excelentes, profissionais. E aí nós ficamos e pensávamos que era apenas uma vaga, né? Pois E a gente conversando com a direção, a gente não sabia que nós dois tínhamos ficado no processo seletivo lá para coordenar a gestão lá, tá à frente lá da gestão, os dois eixos. E aí a gente comentou sobre o teste Palográfico, palográfico, né? A gente fez um bendito palográfico lá. E a Carol fez, como é que foi pra você? Eu digo, não sei se eu arrasei ou se eu fui arrasada. Aí deu uma crise de riso em Carol, que quando a gente foi chamado pra conversar com a diretora lá, a nossa amiga Cícera Paiva, né? E aí a gente foi surpreendido lá, a Carol entrou na sala já rindo. Eu digo, pronto, se for pra ficar, agora pronto. Ela é mais simpática. O sorriso abre portas, né? Ela já entrou já gargalhando. Exatamente. Pronto, né? Isso é uma confiança danada, né? Mas dali, Marcos, engraçado, né? São 12 anos de amizade. 12 anos que nós, né, estamos aí nessa caminhada. E daí, até hoje, é inesquecível, né? Pra tudo na vida. E aí, até os meninos, né? Os meus filhos. Quando eles chegam da prova, eu brinco com eles, essa brincadeira. E aí, arrasaram ou foram arrasados? Arrasou, foi arrasado, né? Então eu brinco com eles, né? Pra você ver que dali nasceu, a gente poder estar numa sala competindo ou disputando, olha as palavras, né? Mas não, fomos leves, rimos. Tranquilo, brincando, e aí vamos ver, né? Vamos. E ficamos nós dois, graças a Deus. Né? Graças a Deus foi muito bacana, foi uma escola. Sim. Realmente o Senac prepara a gente para, né? E prepara também nós que fomos colaboradores. Professora Vanessa, nos conta aí dos seus projetos. Antes de falar sobre os projetos, eu vou falar só sobre a chegada de vocês, porque quando vocês chegaram no Senac, nós já estávamos. E a gente olhava assim, rapaz, aquele cara ali não tem um olhinho assim muito bom, não. Será que ele vai ser aquela menina ali? Então, existe várias pesquisas na área de liderança. E Max Gehringer, né, uma pessoa assim, um administrador que teve um quadro fantástico, empregos de A a Z, muito interessante, ele diz assim, que de 10 pessoas que estão na liderança, 8 são líderes. Perdão, 8 são chefes, 2 são líderes. E geralmente os 2 morrem mais cedo. Interessante isso, diga aí. Agora, por quê? Porque são muito humanos, né? E nós olhávamos assim e falávamos, será que eles são chefes ou são líderes? E nós descobrimos que vocês são líderes. Por quê? Executavam algo que sabiam executar. Logicamente que estavam chegando à educação profissional naquele momento, mas vocês tiveram um olhar diferenciado, foram empáticos, nos ouviram. Então isso é muito interessante. Então, sem saber, vocês tiveram assim notas altas, vamos dizer assim, em relação à comunicação, porque enxergaram. Geralmente a comunicação, todo mundo sabe, é o ato de compartilhar informações, compartilhar ideias, mas se você não for humano, não tem como você ser comunicativo. Nós temos a comunicação em nós, mas não vai desenvolver se você não for humano. Sim, mas eu sou humana por nascença, nem sempre. Nem sempre. Você nasce como humano, mas algumas atitudes são muito animalescas, né? O fato de você pisar no outro para subir de cargo, por exemplo. E nós temos muito isso na empresa que nós passamos. E nós não fomos corrompidos por isso. Nós sempre enxergamos o outro, sempre queríamos ouvir. Porque enxergar não é falar por cima, é ouvir por baixo. É você ouvir para depois o outro falar. E nem todo mundo sabe fazer isso, que não tem formação. Então, primeiro vem a questão da humanidade. Porque a primeira pessoa que nos forma na comunicação, propriamente dita, são os nossos pais. No meu caso, minha mãe. Né? No caso de vocês, os dois. E que a gente precisa dar uma palmatória em relação a vocês como líderes. Falo isso porque os dois foram líderes. E hoje são amigos meus. Então, a educação... Dificilmente as pessoas acham assim, que a educação é lugar de muita falsidade. E a gente percebe que existem pessoas verdadeiras, porque o ato de educar não é para qualquer um. Muitos fazem pedagogia, muitos fazem a área de ser professor, de ter a licenciatura, mas não estão ali porque querem. Nós sabemos que hoje em dia o estado de Alagoas é o segundo piso maior do Brasil em relação à pedagogia. Tem muita gente que vai entrar, mas de fato vão ensinar de verdade? Vão olhar para o aluno de forma diferenciada, como nós fazíamos no Senac?
Eu participei da aprendizagem, por exemplo, que tinha alunos que desmaiavam de fome. E quando nós percebemos isso? Quando eram vários passando pelos mesmos problemas. E o que é que nós fazíamos? Cotinha. Para comprar biscoito, creme crack. Eu até emociono em relação a isso, né? Chá, porque essas famílias não tinham nem sequer dinheiro para que esses meninos estudassem. E nós tivemos esse olhar diferenciado. E a mesma coisa acontece também no nível superior. Porque, infelizmente, os ricos estão nas universidades federais e estaduais. E os pobres estão nas universidades ou faculdades particulares. Isso é um absurdo. Isso ainda está acontecendo no Brasil. A gente precisa mudar. Então, esse olhar diferenciado para esses meninos. Não é porque estão pagando o curso porque podem. É porque eles trabalham 30 dias para pagar uma faculdade. E nós, quanto professores, precisamos abrir as nossas mãos e entender que eu não estou recebendo apenas um cliente. Eu estou recebendo um humano que precisa ser desenvolvido. E eu digo isso porque são mais de 15 anos de comunicação na área de docência. O que é que a gente percebe? Que as pessoas agradecem o trabalho que eu sou obrigada a fazer, gente. É obrigação do ser humano ser ser humano. Então, geralmente eu digo nas minhas redes sociais, eu sou professora, sou jornalista por opção, antes de ser por formação. Porque jornalismo também é enxergar o outro. Porque nós temos 2 tipos de sociedade. A que a gente quer ver e é invisível. Quando aquela pessoa bate no seu carro, lhe pedindo R$1 porque está morrendo de fome, e você sequer olha para a cara dela e fecha seu vidro, a ponto até mesmo de machucar, infelizmente você está simplesmente ignorando aquele ser. E se fosse você no lugar dele? Quantas pessoas hoje estão desempregadas e passando por necessidades? Às vezes são inteligentes, mas não puxam o saco de ninguém, mas são competentes. E são essas pessoas que nós formamos todos os dias, Marcos e Carol. E são essas pessoas que também eu agracio com os meus cursos. Os meus cursos são pagos, mas geralmente também eu oferto bolsas, porque eu sei que tem pessoas que querem aprender sobre comunicação, mas não têm condições de pagar. Infelizmente. Infelizmente. E assim, uma coisa que você, resgatando um trecho do que você falou, sobre a questão do profissional, professor, né? É interessante que é um preconceito que há, como você falou, você é professora por opção, né? Então, foi uma escolha sua. Quando a gente às vezes chega para ministrar aula, né? Quando faz a abertura de alguma turma, vira e mexe tem aquele aluno que pergunta, né? Professor, o senhor trabalha ou só dá aula mesmo? Né? Acabar infeliz, né? É verdade, deve ter instituição essa pergunta né? também. Professor, o senhor trabalha também ou só é professor, né? Poxa, né? Né? Então, assim, existe esse estigma, né? De que professor, né? É uma não deu pra nada, vai ser professor, exato, né? Exato. Isso é que é complicado. Mas assim, Marcos, não é nem estigma, é porque realmente, né? Ser professor, ter vocação, a gente sabe que os salários, né, em si, eles não são convidativos para o exercício da docência. Então, um professor, ele é o profissional que ele forma todos os outros, né, mas ele não tem essa remuneração. Vanessa falando, né, sobre essa questão mesmo da necessidade, a gente vê que até se tem um movimento de mudança aí com relação à educação do ensino, né? Ontem até se passou uma entrevista sobre isso. Um ex-BBB, né, o Gil do Vigor, muito conhecido como Gil do Vigor, ele falando que quando chegou na faculdade a diferença, o que ele sentiu aquele impacto das pessoas que estavam ali estudando com ele. Então, assim, a gente vê que o sistema de cotas, há quem defenda, há quem não defenda, enfim, cada qual com sua opinião. Mas quem está na ponta na sala de aula, a gente vê a diferença das pessoas mesmo, da inserção das pessoas, né, que tiveram oportunidade através também do FIES, por exemplo, uma oportunidade que nunca teriam. Nunca teriam, por quê? Porque é um sistema político mesmo que não favorece uma pessoa, né, que mora numa situação vulnerável, de vulnerabilidade, você ter a opção entre ter o que comer ou estudar. E de fato, né, a gente participava e via quantas pessoas não chegavam realmente com falta do básico. Do básico. De sair, por exemplo, trabalhando no SENAC, tocando a operação, né, porque no SENAC eu, por exemplo, não fiquei em sala de aula. Eu tocava a operação, de deixar a sala de aula pronta, os professores, essa parte de gestão. Mas tinham alunos que compartilhavam conosco, que não tinham o dinheiro da passagem. Então já chegou a sair da região da cidade universitária até o poço andando.
Então, para a gente, realmente, que tem aquele cuidado, aquele carinho, é de cortar o coração. Essa questão da educação, né, como um todo. Nós, na faculdade, né, a gente recebia o pessoal, os entrantes nisso, e com esse déficit do básico. Né? É aquela política educacional do oportunizar, termina o ensino médio, chega na faculdade escrevendo e falando problema, né? E a gente vai dar uma aula de estatística com regra de 3 simples. Ninguém sabe, tem que revisar regra de 3 simples, ou seja, a pessoa viu isso teoricamente em matemática, viu isso teoricamente em física, a maioria das fórmulas de física é com regra de 3 simples, e não aprendeu. Né? Não sabe tirar uma média, não sabe fazer, e a gente absorve, as faculdades absorvem esse pessoal que veio, né, do ensino fraco, fundamental e médio, e é o papel dos nossos professores fazer um trabalho de resgatar, de reforçar, de trabalhar isso para poder prosseguir, né? Então, o semestre às vezes é curto, para que a gente possa prosseguir. E aí tem aquela questão da humanidade, né? Eu vou seguir com o programa e deixar essa galera aqui embaixo, né? Então, até é interessante as faculdades fazer algum reforço para os alunos que entraram, para que possam melhorar essas ferramentas tão básicas, né? Pelo menos de matemática e de português, para que possa ter uma sequência interessante no seu curso, na sua formação. Sim, Marcos, na verdade, esse é o grande desafio. Esse déficit que o aluno chega nas faculdades, então ele já realmente chega com um déficit muito grande, principalmente em matemática e português. Isso, porque como a Vanessa falou, houve essa inversão, né? Houve uma inversão. Então os alunos se preparam no ensino médio, em escolas top, né? Vamos dizer assim, programada para aprovar os alunos no Enem, né? E o pessoal que não vislumbra o Enem vão para as escolas particulares, para as faculdades particulares, que absorvem todo esse pessoal com um nível, com um rendimento inferior, né? E aí é um desafio do professor maior em seguir, dar o seu programa, trabalhar isso com coisas tão básicas que não foram vistas, né? Na sua formação, no seu, não tem um alicerce. Porque existem 2 problemas que vocês levantaram aí. O primeiro é porque, infelizmente, a gente vive essa realidade não só no estado de Alagoas, que está mudando agora, e existem programas aí para sanar as deficiências de disciplinas básicas. Nós sabemos que tem pessoas se formando aí no ensino médio sem história, matemática, português, porque não tem professor. Os monitores não são suficientes devido a certas questões de processo seletivo de suas regiões. Então, no estado de Alagoas, hoje, já tem um outro olhar. O governador já está vendo essa questão, mas a deficiência foi provocada lá atrás. Então, nós temos um agravante. Chega esse aluno no nível superior sem ter tido o básico da matemática por questões de políticas públicas, por questões de algo da educação que ainda é deficiente. A educação, quer seja estadual, quer seja municipal e, quem sabe, até federal, como a gente sabe, que inclusive as universidades aí estão com problemas em relação a isso. E também tem outro agravante, que a Carol acabou de colocar. São pessoas que terminaram o ensino médio há trocentos anos, mas não tiveram condições de pagar uma faculdade particular. E agora tem, mesmo trabalhando o dia todo, já chega exausto. Existe um processo de comunicação que a gente diz, quando nós falamos, nós codificamos. Quando nós ouvimos, entendemos ou interpretamos, nós decodificamos. Então, nós professores, até isso, nós precisamos ter linguagens diferentes. Então, por isso que o processo de comunicação tem que ser conhecido por todos. Existe comunicação para diferentes públicos, mas como se esses diferentes públicos estão na mesma sala? E o público é bem heterogêneo. Exato. Então, a gente tinha alunos de administração que já eram engenheiros, já eram advogados, que estavam querendo, ou tinham formação em psicologia e estavam querendo administração para abrir o leque de atuação, né, ampliar. E pessoas das mais diversas formações que estavam ali realmente querendo aprender, né? E com um público tão heterogêneo, né? E como é que a gente faz para poder... É um desafio, né? É um desafio. Mas a gente, graças a Deus, vem enfrentando tudo isso e conseguindo transformar, né? Que é o mais importante. Mas infelizmente ainda tem um problemático, nem todo professor faz isso. Entende? Porque assim, primeiro, se você tem uma voz muito baixa, o aluno no meio, pro final, não entende nada. Se você fala rápido demais, ele não consegue abarcar o conhecimento todo. Se
Se você fala muito devagar, é aquela aula monótona, dá vontade de morrer. E não ficar mais em sala de aula. Isso meus alunos dizem, misericórdia. Esse professor fala muito baixo, às vezes, misericórdia, para contar uma história ou para casa. Porque se for para ler o livro, eu leio em casa, não é verdade? Então, quer dizer, como eu disse, nem todo professor tem essa pegada. Como entender que o aluno não tá entendendo o que você está dizendo? Você sabia que você é professor, quando o aluno vai para frente e ergue um pouquinho mais a testa ou os olhos, você percebe que ou ele não entende o que você está falando, ou ele não concorda com a sua fala. A observação. Exatamente, do todo. Exato. Será que esse professor só trabalhar centra? técnicas diferentes também, Exato. né, de pedagógica, né, ferramentas pedagógicas para que todos consigam, né, absorver a informação de uma forma satisfatória. Um curso, né? muito interessante, né, Marcos? Muito Foi interessante. O PDE, a Vanessa também participou, também. foi muito bacana o pessoal do Planejamento Senac. de Desenvolvimento Educacional, Educacional, programa. Foi do Senac de Santa Catarina, não foi isso? Santa Catarina, não foi? Sim. Que E ele desenvolveu. trouxe, assim, me ensinou muito. Foi um curso que foi um muito divisor bacana. de águas para mim. Muito bacana. Com relação à sala de aula, entender os diferentes aprendizagens, né, os níveis de aprendizagem, a usar recursos diferenciados dentro da sala de aula, entendendo que um aprende melhor ouvindo, o outro fazendo a leitura. Então, Praticando outros. praticando. Então, Isso. cada um tem o seu, né, processo, como aprende melhor. E isso a gente aprendeu enquanto profissionais, realizando treinamentos, participando de cursos, né? E isso foi um marco aí diferencial, pelo menos na minha carreira, acredito que na de vocês também, para fazer a diferença na sala de aula, né? E nosso bate-papo ia ser sobre carreiras, a gente começou a focar em educação e, graças a Deus, Em outra oportunidade, a gente vai falar sobre carreiras. sobre carreiras. Mas são também. 3 educadores, assim. Isso foi muito bacana, pessoal. Então, assim, só tenho a agradecer, né, a esse momento que vocês nos proporcionaram, né, com o nosso início aí da CACast, tá? Obrigado. E deixar aqui reforçado para o pessoal, você que tem conteúdo, né, a CACast é um estúdio que nós produzimos para você trazer os seus convidados, né, alugar o nosso estúdio que já está pronto, com profissionais, com equipamentos de primeiro mundo, para que vocês possam executar seu trabalho, tá certo? Senhoras, muito obrigado. Vanessa. Marcos, eu que agradeço a oportunidade. E você perguntou sobre os meus cursos, viu? Rapidinho eu vou falar, viu, gente? Qualquer coisa, clica lá no Instituto Vanessa Correia nas redes sociais. Eu trabalho com mentoria na área de comunicação, que hoje em dia, infelizmente, o grande gargalo das empresas e, consequentemente, do sucesso profissional está nessa temática e nessa ciência tão importante. E no meu curso, eu trabalho 2 técnicas, que é Storytelling e a técnica de rapport também, que são 2 técnicas importantes que vão mudar a sua vida. Entre em contato, viu, gente? 981-497239. Espero por você. Obrigado, Marcos, por essa oportunidade. E para mim sempre será um prazer vir a cá mais. Chame mais vezes, por favor. Hoje eu vim como amiga do Marcos. Ô, Carol, que é isso, Carol? Tem uma história aí da atuação. Não estou atuando na educação, né? Assim, por N motivos. Mas o coração de educadora, né, tem uma história, como a gente estava conversando. E essa história eu tenho certeza que impactei e ajudei na formação de várias e várias pessoas. Só gratidão, né? Hoje eu estou atuando E assim, numa área. essa é de consultora, né? Quando a gente trabalha com a parte de consultoria, quando a gente presta serviço para as empresas, a gente está, de certa forma, educando também, né? Sim, revendo processos, claro. trabalhando. Mas Claro. não atrapalhei, minha amiga. Nunca. Você não me atrapalha, Marcos. Mas assim, né, eu tenho essa... Hoje não tenho, assim, como Vanessa, que é uma profissional de excelência no que faz, né, e na comunicação. Não existe outra pessoa que eu pense, dê outro nome, até porque eu conheço muito de perto o trabalho dela. Já tive a oportunidade, né, Vanessa? Já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntas, né, e assim, liderando, e ela já me liderando também, né, porque é uma coisa que a gente aprende, que a vida é uma grande roda gigante. Uma hora a gente está por baixo, outra hora a gente está por cima, mas o mais importante é você conhecer o maquinista, porque quando você estiver lá embaixo, ele te empurra para cima, e quando você estiver lá em cima, ele te segura um pouquinho para você ver a paisagem. Eu acho que isso sintetiza muito a amizade. Eu acho que o amigo é dessa forma, né? E assim, eu queria aproveitar, né, agradecer. A Camais só existe hoje por causa dessas duas que me encorajaram, né, no projeto inicial, deram pontapé inicial juntamente comigo.
né, naquele processo todo lá com meu pai lá em Recife, vocês aqui tocando, né, reforma e trabalho, e processos, e desenhando a empresa como um todo. Só tenho a agradecer a vocês, meninos. E aqui, 6 anos depois, estamos iniciando um novo projeto que é a CACast, né, e nada melhor do que começar com vocês, né? Muito sucesso. Obrigado por tudo. Tudo que você fizer, né? E assim, nós desempenhamos diversos papéis, né? Você agora pai. Eu acho que você está sentindo agora, né? Como a gente quer administrar a vida familiar, a vida pessoal, a vida profissional, a carreira. São diversos papéis. Claro que tem horas que são mais difíceis. Claro que tem, muitas vezes não tem as devidas orientações também. Mas acho que isso faz parte do crescimento da gente. E buscar sempre o olhar de professor para tudo na vida da gente, né? Acho que isso é muito importante. Com certeza. Obrigada, Marcos. Obrigado a vocês. Vanessa. É isso aí, gente. E a gente recomenda esse estúdio, né? Eu sou jornalista e sei que tudo que eu estou vendo aqui é altamente profissional. Desde a pessoa que está filmando, aos equipamentos. Então, se você tem essa oportunidade de estar aqui, que é um diferencial. A Camais sempre foi. De formação, da questão do cowork, aluguéis de sala. E agora enxergaram o futuro, que é justamente os podcasts. Mas tem podcast aí categando ainda, viu, gente, em questão de materiais. Mas esse aqui realmente é top. Faça e venha logo aqui correr. E com certeza a agenda aí tá bem disputada, né, Marcos? Isso mesmo, né? Tem nossas redes sociais, né? Nossos telefones. Entre em contato conosco, venha conhecer nosso estúdio, né? E aí alugue o que tem de melhor para você gravar seu conteúdo. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. Papai do Céu nos abençoe. Obrigada, Marcos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.